Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, esse evangelho da viúva de Naim. Quantas coisas dá pra gente refletir aqui, mas a principal mensagem que eu queria lhe dizer, meu irmão, minha irmã, é que Deus cuida de ti. É claro que a gente precisa ter fé, é claro que a gente precisa clamar. Deus age pela nossa fé. Mas eu queria que você refletisse comigo nesse evangelho, como Deus também vai ao nosso encontro e tem compaixão, misericórdia e age na nossa vida. Porque essa mulher, como diferente de tantos outros que estavam clamando no evangelho, ela estava chorando, levando seu filho único para ser sepultado. E viúva, você sabe como naquela época as mulheres, infelizmente, ainda tinham menos valor do que tem hoje, menos direitos ainda. E aquela mulher sem marido, sem filhos, o que seria dela? Sepultando seu único filho. Que duro, além do futuro, que dureza, que momento brabo, porque está invertida a lógica, né? Não é esperado que uma mãe e um pai enterrem seus filhos. Então, Deus vai ao encontro dela, porque Ele cuida dela. Mesmo cercado de um monte de pessoas indo para pregar o evangelho, Ele olha especificamente para aquela pessoa. Então, meu irmão, Ele conhece a tua situação. Ele conhece a tua situação, minha irmã. E Ele vê o teu choro. Ele vê a situação que você está vivendo. Mesmo entre todos, você continua sendo especial. Você continua sendo importante para Ele. Mesmo que você esteja sem forças para clamar, para orar, como aquela mulher provavelmente estava numa situação muito complicada, sem forças para rezar, Jesus vai a teu encontro, porque Ele te ama, Ele cuida de ti. Sabe, hoje Naim é a sua casa, hoje Naim é a sua família, aonde Deus está indo até você para poder dizer para ti: não chores. Para dizer para essa situação que às vezes você está vivendo, de perdas, de dificuldade, de luta, eu te ordeno, levanta-te. Sabe, às vezes a gente está em situações que a gente está prostrado, e como é importante a palavra de Deus, de amor, de cuidado, dizendo: levanta-te, caminha. Irmão, que Deus lhe abençoe muito, a paz. Creia, Deus cuida de ti. Passagem, né, nos gera um quadro na cabeça. Imagina, vamos parar, como eles falam, né, uma lectio divina, vamos parar e analisar, ler, meditar sobre oração, né, em oração que a gente está vendo ali. De um lado você vê um grupo de pessoas felizes, com uma pessoa mais importante que já algum dia existiu, foi Jesus, né, então felizes, ouvindo pregações, palavras, possivelmente parábolas, vendo milagres, vendo pessoas sendo curadas, libertas, quer dizer, a perfeição da alegria, né? E da felicidade. No outro lado você vê um grupo de pessoas com
uma tristeza profunda. Uma mulher, né, numa das piores situações que a gente nunca sabe qual é a pior, né, mas possivelmente uma das piores situações que se pode imaginar. Uma viúva, que já não tinha mais o marido e não estava casada de novo, né, porque senão não seria viúva, né? Então, que é igual o Estado Civil, se fala assim, se a pessoa falece, o esposo ou a esposa morrem, e aí depois a pessoa pode casar de novo, porque nem a igreja não é contra um novo casamento, né? Desde que seja por questões de morte do cônjuge anterior, né? O esposo ou a esposa. E aí já não era casada e estava com filho. Só que na religião judaica, quando uma mulher ficava viúva, o filho ficava responsável por tomar conta da mãe. Daí vem uma das certezas que Maria não teve filhos. Porque quando estava aos pés da cruz, Jesus fala para ela, mulher, eis aí o seu filho. E fala para João, né, filho, eis aí a sua mãe. Ou seja, um dos estudiosos dizem que se ela tivesse outro filho, Jesus jamais teria confiado Maria a João. Porque pela tradição judaica, a mãe deveria ser confiada aos filhos, a mãe viúva, né? Então, perdeu o marido, viúva, e perdeu possivelmente o único filho, porque ele não fala, estava a mulher, o cortejo, o filho, os outros filhos. Então, pode-se subentender que era o único filho dela. Então, perdeu tudo. E aí, para quem é pai e mãe, sabe que ela estava passando pela pior coisa que pode passar um ser humano, né? O falecimento de um filho, né? Eu vi uma vez num sepultamento de uma criança, e a pessoa que estava fazendo a pregação falou o seguinte: nós estamos diante da coisa mais ao contrário que existe na vida, porque são os filhos que sepultam os pais e não os pais que sepultam os filhos. Então, numa situação dessa, uma tristeza desoladora, o que Jesus vai naquilo que era o mais importante para ela, que era o mais importante. E aí ele vai e ressuscita o filho dela. Mas Jesus, muitas vezes, uma das meditações, uma vez eu vi uma pessoa meditando sobre isso, que ela falava: olha, qual dos dois cortejos, qual dos dois grupos que você está? Você está no grupo daqueles que vão com Jesus, feliz, alegre, ou você está no grupo daquele que a tristeza reinava lá da viúva? Qual o grupo? A pergunta era essa. E essa pergunta para você nesse momento, ela deve cair somente como ponto de alegria ou de mudança, né? Primeiro, se você já está no grupo de Jesus, meu irmão, valorize. Quantas pessoas estão tristes, sofrendo, angustiadas, e você está experimentando, felizmente, a felicidade plena porque encontrou a Deus, né? Valorize o Senhor, né? Valorize muito, porque isso é um presente, né? A fé é um dom de Deus para você. Então, a fé é um presente que Deus te dá. Dom é presente, é uma coisa gratuita. Então, em inglês até muitas vezes usam a mesma palavra, né? Gift, para designar dom e presente. Então, você está diante de uma situação muitas vezes de tristeza, de angústia, de dor, sofrendo profundamente. Você tem uma solução que essa mulher experimentou. Você pode encontrar Jesus, você pode estar atento, porque pode encontrar com Ele e Ele mudar totalmente a sua vida, né? Pode ser na Eucaristia, você vai na missa e encontra lá Jesus sacramentado. Pode ser na oração, você orando e ter um encontro profundo, né? Aquele encontro de sacudir as estruturas. Pode ser também na leitura da palavra, pode ser ouvir uma pregação no grupo de oração, em tantos outros lugares. Mas acho que nenhum dos lugares é tão forte como a Eucaristia, né? Porque ali é o próprio Jesus de frente, ali te encontrando. Então, meu irmão, busque Jesus na Eucaristia hoje e sempre. E saiba que ao encontrá-lo, a sua vida pode ser totalmente diferente. Sair da tristeza para a alegria. E ele pode fazer a coisa que acho que nenhum ser humano já fez e nem jamais poderá fazer por você, né? Lembrando que ali ele fez o que ninguém na humanidade consegue. Ele ressuscitou um morto. Que assim seja, ao encontrar Jesus, que a nossa vida seja sacudida para melhor ou mantida melhor do que já está, né? Como se já estivermos caminhando com Jesus. Acredite,
ao encontrar Jesus, mortos podem ser ressuscitados, cegos podem ver, surdos podem ouvir e mudos podem falar, né? E muitos que estavam mortos para a vida, que a nossa vida assim, eu não falo a vida física, podem ressuscitar e viverem uma vida que jamais tinham tido. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.